Na próxima semana, um dos maiores intelectuais da atualidade, autor best-seller com milhões de cópias vendidas e mais de 100 produções acadêmicas, estará em terras brasileiras. É com imensa satisfação que temos anunciado neste ano um dos eventos mais esperados pelos brasileiros, a vinda de Jordan Peterson ao Brasil. Realizada pelo Fronteiras do Pensamento, a turnê de Peterson acontecerá nos dias 18 e 20 de junho em São Paulo e em Porto Alegre, respectivamente, e conta com a Brasil Paralelo como parceira de promoção. Um sucesso de bilheteria, a turnê teve rapidamente seus ingressos esgotados, uma grande demonstração de carinho do público brasileiro com Jordan Peterson. Tendo garantido ou não o seu lugar nos eventos, você poderá acompanhar conteúdos especiais da Brasil Paralelo sobre Jordan Peterson, bastidores e repercussão do evento. Fique ligado em nossos canais. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito, lindo, maravilhoso da Brasil Paralelo. O melhor de todos. O melhor de todos do mundo. Eu estava morrendo de saudade de você, meu querido. Boa noite, Lara. Arthur Morrison. Muito boa noite. Como é Já que você potocamos horrores aqui. A gente fica os últimos minutinhos antes de entrar no programa trocando A gente ideia. aproveita pra fofocar, né? Pra fofocar, pra matar a saudade. Meu querido, você está num azul, assim, de um céu claro, de um dia primaveril, que inclusive tem a ver com a bandeira De um país da América Latina. de um país da América Latina. Viu? Que, por acaso, tem a ver com a nossa conversa de hoje. Com certeza, e tudo a ver com o nosso convidado, que é argentino. Los Hermanos. Os hermanos. E hoje nós estamos Com aqui, quem? Conta Lara, pra nós. Com Gustavo Segre, que é comentarista político, empresário, escritor, palestrante, piloto de avião, olha só, e entusiasta crônico. O que é isso, Segredo? Como é que você tá? Boa noite. Primeiro, boa noite. Muito Boa obrigado aí pelo noite. convite, Que bom Lara. tê-lo. É um prazer estar aqui. Brasil Paralelo sempre é uma casa para mim, Que então legal. me sinto muito à vontade. Mas vocês sabem por que os brasileiros chamam os argentinos de Los Hermanos? Por quê? Porque eles falam, e agora eu te conto quem falou isso para mim, que os amigos a gente escolhe. E os irmãos a gente não escolhe. Tá aí do lado, não tem como separar. Argentina e Brasil tá grudado, então não tem. O Welber Barral, um secretário de comércio exterior do governo de Lula anterior, uma pessoa maravilhosa, ele uma vez falou: "Você é meu irmão, mas sabe por que a gente chama vocês de Los Hermanos?" E aí ele me explicou. Achei legal, achei legal. Boa explicação, muito boa explicação. E, Segre, primeiro, eu queria saber o que é um entusiasta crônico que você colocou aqui. Em geral, as pessoas se dividem em pessimistas e otimistas. Eu incorporei essa sensação do entusiasta, porque o pessimista é aquele que você pergunta como você está, ele fala mal, obrigado. Ele gosta de estar mal, Ele gosta. precisa estar mal. Você fala, eu estou com gripe, e ele fala, mas eu estou com febre. Sempre tem que estar pior. É aquele que chega numa festa e fica de braço cruzado e quando tira uma foto está sério. Todo mundo sorrindo e ele está sério. Conheço gente Gosta, assim. tem sempre alguém. Muito Tem que sair desagradável. longe porque absorve a energia negativa das pessoas. O otimista é mais tendente àquele que trabalha na área comercial. Tudo vai melhorar, o ano que vem vai ser melhor, eu confio, estou sentindo energia e tal, Deus vai me ajudar. E o entusiasta é aquele que assume que as coisas não estão bem, mas pode melhorar em função do trabalho de cada um de nós. Então, por isso que me defino como entusiasta. Porque o otimista vai melhorar, mas não explica muito bem por quê. O entusiasta é aquele que assume que as coisas não estão bem e trabalham para que esteja melhor. Essa é a grande diferença. E falando nas coisas não estarem bem, né, o programa de hoje a gente vai tratar sobre um panorama da América Latina, né? E eu queria já te fazer a primeira pergunta. O que você enxerga desse atual cenário, né? A gente vê, por exemplo, sei lá, a esquerda crescendo em toda a América Latina, né? A gente vai falar dessa onda conservadora que está também ressurgindo aí. Sim. Mas eu queria um panorama geral, assim, o que a gente pode dizer da América Latina. De fato, a esquerda dominou a América Se Latina? a gente fica pessimista ou entusiasta. Não, tem que sempre entusiasta. Mas quando a gente avalia a situação desde 2000 até hoje, eu enxergo que o pior cenário para a direita foi em 2011. Você pegava o mapa da América Latina e era tudo vermelho
menos, na época, era Colômbia, Argentina, poderia em algum momento, estava ainda a Cristina Fernandes, Uruguai, mas começava a crescer já na Argentina a questão da direita, ou um centro-direita com Macri. Uruguai, que tinha esses caminhos de esquerda e direita, e Chile também. Uma alternância muito grande de poder. Todo o resto era vermelho. Todo o resto era vermelho. Aí as coisas foram mudando. Muitas vezes a mudança da esquerda na migração para o centro ou para a direita é feita em função dos erros da esquerda, não por um mérito da direita, na minha opinião. E agora estamos nesse caminho de novo, na minha opinião também. Você vê, por exemplo, em Bolívia, que foi tirada agora da pauta, mas tinha uma proposta do governo, de Luiz Arce, de colocar que toda moradia que não tivesse ocupada ou com fim social poderia ser expropriada para dar para pessoas que não têm moradia. Falei, peraí. Então, esses limites que a esquerda tenta sempre empurrar um pouquinho são os que fazem que o eleitor em geral diga: não é por esse caminho, vou voltar a ver a questão da direita. Quando a gente avalia, inclusive, no Brasil, muitas das questões que eram questionadas do governo Bolsonaro, e eu não estou aqui para fazer defesa de nenhum, eu sou visceralmente contra o populismo de esquerda. Se do outro lado estiver o Pato Donald, eu vou defender o Pato Donald. Não é eu defendo Bolsonaro pelo si. E muitas das questões que estavam sendo questionadas, quantidade de decretos de sigilo, voltaram. Orçamento secreto. Mudou o nome. Só muda o nome, Exatamente. né? Mas voltou. As questões vinculadas com fascismo. Eu adoro essas orientações da esquerda dizendo: oh, você é fascista, qualquer direita é fascista. Basta ler a definição de fascismo do Instituto von Mises e você vai ver que não tem nada mais parecido ao fascismo que o governo do PT. Tudo que eu não gosto é fascismo, né? E extrema-direita. Então, mas essas questões hoje, e respondendo concretamente a tua pergunta, eu vejo assim: esse ano 2024 é o ano na história que tem mais eleições no mundo. E, de fato, são mais de 30 para presidente, 16 para primeiros ministros. Muitos desses casos são legislativos ou do escalão, como, por exemplo, no Brasil, que são para prefeitos e vereadores, não é da primeira plana do executivo. Mas, por exemplo, o México vai definir o seu futuro nesse ano. Panamá já definiu. El Salvador já definiu. Uruguai vai definir. Venezuela, tomara apareça um milagre aí, vai definir. Então, são muitas eleições que podem mudar um pouco o mapa de novo, mas a pior fase do progressismo, ou a melhor para eles e a pior para o resto, foi em 2011. Daí para aqui, está muito mais leve. Se sobrevivemos 2011, vamos sobreviver isso agora também. Segre, você disse que é visceralmente contra o populismo de esquerda. Sim. Né? Primeira coisa, existe também um populismo de direita? Sim, claro. E todos os populismos são ruins. E eu queria que você trouxesse para nós como que a gente detecta um populismo na prática, tipo ali tem uma ação populista, e por que ele é deletério? No caso, vou te diferenciar a minha visão, sempre é subjetiva, porque não tem uma verdade que a gente diga, não, essa aí é a verdade. É sempre tem um subjetivismo que eu defendo com argumentos. Ou seja, eu mostro a minha posição e argumento por que a minha posição, e gosto de ouvir posições diferentes, porque eu aprendo com quem pensa diferente. Se a gente fala da mesma coisa, não vamos aprender. Então, o populismo de esquerda, primeiro, é aquele que te faz depender do Estado para que isso se converta numa chantagem eleitoral em que, e vou te dar exemplos concretos com a Argentina. Assistencialismo, né? O assistencialismo barato, e vou trazer exemplos aqui do Brasil também. Por que isso não funciona? Então você tem uma dependência em que o PIB, que é Produto Bruto Interno, para o populismo de esquerda é pobres, burros e inflacionados. Esse é o objetivo. E com esses três objetivos, se eu consigo que a maioria da população seja pobre, vai depender da ajuda do Estado. Se eu motivo a eles não estudarem, é mais fácil convencê-los de qualquer coisa. Sim. E no caso da inflação da Argentina, porque essa inflação permite controlar absolutamente tudo, os erros de gestão
porque a inflação é o pior imposto para a pobreza. Mas como a gente é pobre e depende do Estado e não tem conteúdo que possa gerar chega, até aqui estou, então é fácil de controlar. Uma população que dependa do Estado e que não tenha um conhecimento cognitivo importante, é muito fácil de controlar. Muito fácil. Não tem coisa pior que você discutir com uma pessoa que tem ignorância em alguns assuntos. E não estou fazendo uma questão pejorativa da falta de educação. Mas você observa que quanto pior a educação, melhor é para a esquerda. Não tem nenhuma pesquisa eleitoral em que aqueles que têm mais estudos escolhem a esquerda. E você vê, inclusive, na fala do presidente Lula, não votam na gente aqueles que ganham mais de R$2.000. Ou seja, traduzindo, precisamos que o mundo ganhe menos de R$2.000, senão não votam na gente. Esse é o conceito da esquerda. Mas se tivesse assim um esquerdista aqui agora, provavelmente ele diria assim, ó, não é que ele tenha mais estudo, é que ele tem mais dinheiro e o cara rico não está interessado num governo de esquerda. Não precisa. É só questão de estudo também? Para mim, as duas coisas. E por que as duas coisas? Porque se eu te dou educação, você tem um livre raciocínio como para saber o que é bom e ruim para você, para tua família e teu futuro. Se eu não te dou educação, eu te convenço de qualquer coisa. Essa bendita narrativa existe. É válida, é verdadeira. Então, vamos dar o exemplo. Uma das questões que chama muito a atenção, e volto na Argentina porque conheço muito, é que como explicar que um país com mais de 50% de pobres tenha um índice de desemprego de 5,4%. 5,4% é o índice de desemprego da Argentina, com uma economia que vai cair esse ano 5,5%, com uma inflação que está neste momento em 290% ao ano. Você fala, peraí, não fecha. Qual é a explicação? Muito menor que do Brasil. Menor. O Brasil é 7,9%. Mas por que é isso? Porque a taxa de desemprego é estabelecida nas pessoas que procuram emprego e não conseguem, não em quem não tem emprego. Se me liga alguém, fala, você está procurando emprego? Estou. Conseguiu trabalhar? Não. Eu estou nesse 5,4%. Você procurou emprego? Estou procurando. Teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não. Não está nesse indicador. Porque mesmo que busque, se eu não teve nenhuma entrevista nos últimos 3 meses, não faço parte do universo avaliado. E por que não buscam? Porque hoje ter uma ajuda social na Argentina te permite um ingresso um pouquinho menor que se você trabalhasse 8 horas por dia. Qual é a motivação da pessoa trabalhar? Nenhuma. O cara recebe um auxílio ali. Não precisa. E se trabalha em informalidade. Então ele não faz parte do indicador de desemprego e ele não faz parte da economia formal. Só para garantir que a gente entendeu. Quem hoje vive de bolsa assistencial na Argentina, não só na Argentina, no Brasil, em qualquer lugar, e não trabalhe, mas não esteja procurando emprego, não faz parte do índice de desemprego. Não faz parte do índice de desemprego. Esse é o dado. Exatamente. O índice de emprego se estabelece em função de pessoas que procuram emprego e não conseguem. Perfeito. Se ela não procura, não é índice. Qual é o estado com maior pobreza no Brasil? Maranhão. Maranhão. Ok. Maranhão tem 1.200.000 pessoas com ajuda social. 600.000 pessoas trabalhando, aportando. Se o assistencialismo funcionasse, o Maranhão não poderia ser o estado mais pobre. Então, isso prova que o assistencialismo está para fazer uma dependência eleitoreira. Bahia, mesmo caso. Não é para a gente motivar as pessoas a que saiam do assistencialismo em função da sua melhora porque conseguiram um emprego. E como você consegue um emprego melhor? Com maior educação. Então, o circuito é simples, é esse. E a esquerda não quer que a sociedade saia desse circuito. E é perverso. Agora, indo para o populismo da direita, é outro tipo de populismo. Um que está no limite do populismo da direita, na minha opinião, é Trump. Por que estrangeiros são ruins, vou construir um muro, mexicanos para fora, o nosso é o melhor. Então você gera uma situação de nacionalismo perigoso, na minha opinião, em que tudo que é fora dos Estados Unidos é ruim. Eu tenho que sempre conseguir encontrar um inimigo, no caso comercial, China, ou geopolítico, Rússia, que me permita alavancar as questões que eu defendo. E no meio entre o populismo de esquerda e o populismo de direita, tem um monte de ditadores que buscam a soberania como defesa, o nacionalismo como defesa, a acusação de golpes de Estado ou acusação de tentativas de suicídio.
Me digam em quem vocês pensaram. Aí você tem Venezuela, Sim. Nicarágua, e tenho certeza que quem escuta esse programa nesse momento está pensando, e o Brasil onde que fica? No limite. Mas você não acha que o Trump, por exemplo, ele ajuda a puxar uma onda conservadora na América? Porque você teve um período Trump ali, aí teve toda aquela polêmica eleitoral, entrou o Biden, né? Os Estados Unidos, sabe, entrou em uma decadência ali, você vê a ascensão China e Rússia, né? Você não acha que o Trump ele volta com mais força agora e puxa uma onda anti-esquerda, não é nem só conservadora, é tipo anti-esquerda na América? Mas isso é um risco, porque quando você vê que o eleitor vota contra alguma possibilidade, alguma opção, muitas vezes não está sendo escolhido o melhor. Está sendo escolhido a única opção que a gente tinha. Uhum. Então, vou dar vários... Nós temos vários exemplos. Javier Milei, na Argentina, eu conheço Javier Milei e não me parece que seja a melhor opção, mas era qualquer coisa que pudesse tirar a esquerda corrupta do poder. Quando você avalia o retorno do Trump, não é porque o Trump seja a melhor opção. Qual seria a outra? Não tem. Uhum. E quando você tem essa polarização política, a polarização é como a pilha, afasta os polos. Por isso que não aparece ninguém um pouco mais centrado que possibilite dizer, ok, eu não gosto de Biden, mas eu não posso votar nessa opção, porque se eu votar nessa opção, o Biden pode ganhar, então eu tenho que votar na outra opção, Trump. E ao contrário, igual. Uhum. Eu não quero que Trump volte. Então, não gosto de Biden, mas eu não quero que Trump volte. Então, acaba votando. O voto negativo está tracionando mais que o voto pela convicção. Isso aconteceu aqui também. E isso que Exatamente. propiciou, junto com um monte de outras coisas jurídicas, que o Lula pudesse disputar a presidência. E tenho certeza absoluta que muita gente que votou contra o Bolsonaro hoje não está feliz com o voto que ele fez. Mas eu tenho medo de que o genocida, o fascista, e quando você não tem argumentação cognitiva, então fica fácil convencer alguma pessoa que essa pessoa é fascista e é genocida. Por quê? Porque eu não tenho a mínima ideia do que seja, nem fascista, nem genocida. Você acha que nesse populismo de esquerda que você disse que é tão abominável, a gente tem tido o braço da mídia como um aliado decisivo em termos de escolha da população pelo voto? Não tenho nenhuma dúvida. E justifico também, não? Sempre gosto de mostrar por que a determinada afirmação. Quando você vê hoje, por exemplo, a pauta publicitária do governo é Globo e o resto. E por que Globo e o resto? Porque Globo tem uma estrutura de informação muito grande. Por exemplo, canhão, né? Está aparecendo as questões da tragédia do Rio Grande do Sul. Quem vai assistir? Globo. Por que vai assistir Globo? Porque tem repórteres em todos os lugares, tem repetidoras em todos os lugares, tem afiliados em todos os lugares, então você consegue estar no meio da notícia. Mas quando for uma questão política, não assiste Globo. Por quê? Porque sabe que tem tendenciosidade. E não é por falar mal, é uma questão absolutamente clara. A Jovem Pan está no Rio Grande do Sul. Ninguém atacou os repórteres da Jovem Pan. O Cabrini da SBT está lá, a Record, estão todos lá. E ninguém foi criticado. E por que a Globo foi criticada? Porque tem esse viés político. Quando o jornalismo perde a objetividade e passa para uma secretaria de comunicação do governo, perdeu a objetividade. A assessoria de imprensa, perdeu o jornalismo, né? Mas tem muitos lugares que não tem cabo. Então, o que assiste? O que tem. E o que tem? A Globo. Então fica mais fácil, mas com certeza o jornalismo joga como uma ferramenta eleitoral, claro. Você comentou o segredo do Milei, por exemplo, eu queria entrar um pouquinho nessa pauta. Você esteve com a gente aqui numa live, né, da parte... Sim. No processo lá, né, das eleições argentinas e tal, né? E eu lembro de você comentar, né, que você tinha uma certa resistência ali ao Milei na época, né? Eu queria saber como é que você enxerga isso hoje, depois do início do governo dele, né? Porque você apostava mais na Buric, né? Na Buric, sim. E eu queria entender, porque assim, foi um fenômeno, claro, o Milei, o que está acontecendo lá, a gente percebe a taxa de inflação baixando, ele teve um discurso lá no Fórum Econômico Mundial também, que foi muito viral, né?
Eu queria te perguntar se às vezes, né, igual que você estava comentando do Trump, era a melhor opção naquele momento. Se às vezes a gente não precisa de uns caras meio malucos assim, entendeu? Para dar uma chacoalhada. Porque, cara, você tava com a Argentina no buraco, né? A gente tem um documentário, inclusive pro pessoal de casa que ainda não assistiu, A Queda da Argentina. É uma trilogia que fala... São 3 episódios que conta essa história toda da queda, de fato, dos nossos irmãos aqui do lado. Tá disponível no nosso streaming, então o QR Code tá na tela aí, o link tá na descrição pra você poder assistir. E a gente também tem o doc do Milei, né? A gente importou o doc do Milei e que também está no nosso streaming. Então, fazer a sua dobradinha pra você poder assistir aí, já faço o merchan aqui logo. Maravilhoso. E aí eu queria te perguntar... Depois ver os comentários do Segre. Com certeza. Pra entender a atualidade. E aí eu queria te perguntar, então, justamente isso. O que você tá enxergando esse fenômeno Milei? E se você mudou aí a tua opinião diante do cenário daquela live que você fez com a gente? Sim. Economicamente, o Milei está fazendo tudo certo, na minha opinião. Na parte política, não me parece. O exemplo é simples. Desde o dia 10 de dezembro que ele assumiu, não aprovou uma única lei. Nenhuma. Não tem na história argentina, desde o regresso da democracia em 83, um governo que não conseguisse aprovar uma única lei. Não porque ele não tenha tentado, ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Precisamente por essa questão disruptiva da política. Ele não tem nenhum governador do partido dele, não tem um único prefeito do partido dele, nenhum. Ele tem 38 deputados sobre 257, tem 7 senadores sobre 81. 72, desculpa, 81 é aqui, 72. Então não tem força nenhuma. Ele conseguiu agora, virando um pouco para o pragmatismo político, a aprovação de 2 leis importantes nos deputados. Está sendo discutida em Senado, mas ainda não foi aprovada nas 2 câmaras. Isso por quê? Porque para o Milei, a casta política era toda ruim. Mas quem vota as leis no Congresso? Essa casta política. Então, ou ele tinha que assumir que ele ia ser o presidente da casta política, ou ele ia ir contra a casta política, sendo que ele precisa dessa casta política para aprovar as leis. Tem que ter jogo de cintura ali, né? E ele não tinha. Eu conheci o Milei pessoalmente, a gente compartilhava alguns grupos economistas liberais, mas quando eu fui convidado por um canal de televisão para debater com ele 2 questões. A primeira era, segundo o Milei, todos aqueles que estudaram na universidade pública eram canhoteiros. Eu falei, eu estudei na universidade pública, na Universidade de Buenos Aires, e eu não sou. Essa era a primeira. E a outra era, tem que fechar o Banco Central, coisa que eu não acho necessária. E justifiquei dizendo, você é de qual time? Arthur, qual é o teu Sou botafoguense, mas não quero falar sobre isso. Tá bom, melhor não falei. Mas imaginemos que o time começa, cai... Fluminense, caiu na 2ª divisão, caiu na 3ª divisão. Todo mundo fala, não, tem que fechar o clube. Sim. Aí, de repente, contrata uma diretoria eleita, contrata um técnico bom, que traz jogadores bons, passa para a 2ª, sobe para a 1ª e sai campeão. Então, não era a instituição o problema, era quem conduzia a instituição. Essa é a minha defesa. O Banco Central da Argentina foi criado em 1935. O prazo do presidente eram 6 anos. Somente o primeiro conseguiu 6 anos. Depois daí, até agora, ninguém. Então, basta que tenha uma lei que dê autonomia para o Banco Central, permita que ele coordene a política monetária, resolveu a questão. Desculpa a ignorância. O que acontece nesses 6 anos que o pessoal não consegue cumprir? Não chega, o presidente sai antes. O presidente do Banco Central, que tem um mandato de 6 anos, só o primeiro, de 1935, cumpriu. Daí para hoje, ninguém conseguiu cumprir 6 anos. Mas porque ele renuncia? Sai ou é tirado? demitido pelo presidente, porque é um apêndice do Poder Executivo. Não tem autonomia. Ele é muito politizado. O governo Macri caiu no dia 28 de dezembro, não lembro já nenhum ano, acho que era 2018, em que o chefe da Casa Civil, Marcos Peña, determinou a taxa de juros. Acabou. Pronto. Porque o Poder Executivo se enfiou no Banco Central, numa autonomia que deveria ter o Banco Central, de definir a taxa de juros. Acabou. Aí foi o começo do declínio do presidente Macri, do governo do presidente Macri. Então, essa questão do Milei, que ele tem umas características, a partir dessa fala, eu fui caracterizado por ele, que eu sou um liberal de esquerda. Caramba. Mas por quê? Porque ele ele não é um aceita cap, quem né? pensa diferente. Ele é um cara que é anarcocapitalista, ele vai... Eu imagino que ele não vai querer
toda essa autonomia ali do Banco Central, essa coisa toda, Para ele vai lutar contra fechar. isso um pouco. Para ele é melhor fechar. Mas eu tenho certeza, se você coloca um bom presidente do Banco Central, não precisa fechar. Não precisa fechar. Até porque não existe nenhum histórico no mundo de um país que não tenha Banco Central que tenha se dado bem. Agora eu queria te fazer uma pergunta, seria um pouquinho mais pessoal, Claro. Segredo, porque a gente está vendo então o estudo que está acontecendo na Argentina e o Brasil aqui, se a gente for colocar em espectros políticos, né, a Argentina está indo para um caminho mais à direita, né? Sim, lógico. Muito totalmente mais à direita, assim, até mais radical, vamos colocar Sim. assim, né, nos termos. E o Brasil voltou para um caminho à esquerda, né? Sim. Eu queria saber de ti, né? Você não pensa em voltar para a Argentina, não? Não. Eu já fui por que candidato. Que você veio assim? Por que você veio para o Brasil? Conta um pouco dessa tua Tá, história. te conto. Eu conheci o Brasil com 18 anos. Meu pai trabalhava no Banco da Nação Argentina, aqui na Avenida Paulista. Aham. E eu vim conhecer o Brasil e me apaixonei pelo povo brasileiro, pelo país, pela alegria, a diferença entre o samba brasileiro e o tango. Ó. Embora É o senhor triste. seja tangueiro, não sambista, que eu sei disso. Mas eu sei dançar samba também. Vamos falar sobre isso, hein? Eu sei Mas também. ele roda o mundo dançando tango. Eu fui a representar a Argentina dançando tango quando eu tinha 16 anos, na Olha Europa. só, que legal. E ganhamos Na um Europa? prêmio, inclusive. No 8º Festival da Música e da Dança de Middlesbrough, na Inglaterra. Mas, respondendo essa questão, essa esquerda do Brasil, eu acho que... Obrigado. Que é uma esquerda que prioriza tanto ideologia que descuida a possibilidade de se manter no poder. O presidente Lula é um cara de muita sorte, na minha opinião, porque no primeiro governo dele teve uma estrutura internacional que ajudou muito a ele e ao Kirchner, na época, a que a Um dos economia fosse commodities, melhor, né? um dos commodities, e aí trabalhou com um superávit que hoje ele nega a possibilidade de ter, que foi o superávit primário e o superávit comercial, ou seja, ingresso de dólares, que hoje tem, mas o superávit primário era fundamental. E até a mãe do presidente Lula explicou isso para ele. E ele tomou o exemplo da mãe, mas ele não aplica no governo. E o que ele falava? Que quando eles trabalhavam, eram 8 irmãos, e levavam um envelope amarelo para a mãe, que era a que administrava. Então, todo mundo aportava na mãe o salário de cada um dos irmãos. E ela pegava e falava, isso aqui é para pagar a luz, isso aqui é para pagar o gás, isso aqui é para comida, isso aqui é para vestiário, vestimenta. Sobrou. Ela falou, sobrou. Então toma para o bar, toma para a saída com a menina, vai namorar. Essa foi uma fala do presidente agora há pouco. Ele não aplica isso no país. E olha como é importante entender essa questão, que a Argentina, que durante os últimos 123 anos, apenas 10 teve superávit fiscal, seria como se eu, que estou com 60 anos, somente 10 anos da minha vida, ou menos 5 anos da minha vida, na proporção, eu gastei menos do que eu ganhei. Eu estaria falido. Sim. A vantagem do país é que ele tem algumas ferramentas. Emissão de notas, aumento dos títulos da dívida, aumento da carga tributária. Qual é a contrapartida? Diminuição do gasto público. O Lula, nos primeiros 2 governos, sobretudo no primeiro, ele conseguiu esse fato pela conjuntura, mas ele foi esperto. Colocou no Banco Central Henrique Meirelles, estava bem essa estrutura econômica e ele entendia que isso era um caminho bom. E deu resultado. Em 2008, o Brasil ganha o grau de investimento. Investment Grade. Por quê? Por tudo que ele tinha feito. O que é o grau de investimento? Quando os títulos da dívida do Brasil têm a mesma garantia de pagamento que os títulos da dívida americana. É tipo um carimbo de credibilidade Absoluto. internacional. Não tem risco de moratória. Entendi. Nenhum risco de moratória. Não vai sair sem Então, pagar. diminui a taxa de juros, aumenta o valor dos títulos e isso dá uma possibilidade de se endividar com melhores condições. Quem que confere essa... São qualificadoras de risco. Moody's, Fitch, tem Um algumas. negócio mais Standard técnico Poor's, ali. Não vou são nem me mais aventurar, então. Mas hoje a Argentina estava com um problema seríssimo. Inflação motivado pela quantidade de emissão monetária, ao ponto, só para dar uma ideia, a quantidade de notas que foram emitidas desde 2019 até junho de 2023 permitia que se colocasse uma nota do lado da outra, tapava a Argentina em meia inteira. Dava para ir até a Lua se eu colocava uma nota
do lado da outra, são 16,5 centímetros. Colocando uma depois da outra, eu ia até a Lua, dava 135 voltas e voltava. Meu Deus. De tanta quantidade de notas. Emitia na Casa da Moeda Argentina, 24 horas, 7 dias por semana. Imprimiu notas na Casa da Moeda Brasileira, em Malta, na Espanha e em Taiwan. De tanta nota que precisava. O que fez o Milei? Cortou. Falou, vamos diminuir o gasto público. Tirou 15% do PIB de gasto. Só nos primeiros 3 meses. Conseguiu superávit nominal, que é melhor que o fiscal. O fiscal, para explicar simples, arrecadação menos despesa. Foi maior a arrecadação, sobrou dinheiro. Mas eu tenho, como país, que pagar juros da dívida. Ok. Pagando juros da dívida, voltei a ter déficit. Isso que deveria ter qualquer país mais ou menos lógico. Qual seria o ápice do melhor do mundo? Que eu arrecade, gaste, pague os juros da dívida e sobre. Seria a mesma coisa que se nós temos um crédito, um empréstimo do banco, eu ganho 10, gasto 8 e com os 2 vou pagando juros e vou pagando o capital que eu tomei do banco. Daqui a 5 anos não devo mais nada e vou viajar, vou trocar de carro, enfim. A Argentina conseguiu 0,2 de superávit nominal, ou seja, arrecadou, gastou, pagou os juros da dívida e ainda sobrou dinheiro. E olha como isso deu um efeito fantástico. A taxa de inflação em dezembro era 25,5. A taxa de inflação agora, em abril, que saiu recentemente, foi 8,9. Olha a importância de um governo que não gasta mais do que arrecada. Porque aí perceberia, e poderia ter no Brasil, uma queda da taxa de juros. Maior que o governo quer, só que ele quer na canetada. A Argentina tem uma inflação hoje de 289% ao ano e a taxa de inflação é 40%. Meu Deus. Em termos econômicos, isso se conhece como uma taxa de juros negativo, real, negativo. Ou seja, eu perdo com a inflação se eu coloco dinheiro no banco. Então, o que faz? Gasta. Aproveita e gasta. Como tem uma depressão muito grande em função da perda de poder adquisitivo, então isso consegue que tracione a economia, porque não é negócio eu deixar o dinheiro no banco. Sim. Usa para alguma coisa. Ou gasta ou investe. A taxa de retorno vai ser maior que a taxa de juros aplicada no banco. Então você começa a tracionar a economia mesmo com uma situação contrária a isso, que é muita gente pobre. E você acha que o argentino médio está percebendo isso? Tá. O dia a dia dele, na prática, acordei, percebi a melhora do governo Milei? Tá. E justifico por quê. Quando você percebe que tem uma inflação muito alta, se você que ganha pouco sente que aqueles produtos que você precisa não aumentam, a percepção da inflação pode ser um indicador, 289% ao ano, mas eu não sinto isso. E quando senti, por exemplo, um aumento dos planos privados de saúde, o governo imediatamente foi lá e falou, vocês colocaram um cartel para aumentarem todos juntos o valor. Aplica a justiça e foi obrigado a diminuir isso e devolver o dinheiro. Olha só. Então, aquele que ganha pouco, que tradicionalmente é um eleitor da esquerda, ele começa a ver que o dinheiro que ele ganha, mesmo que pouco, rende mais. E aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui é o contrário. Porque aqui a gente tem, em números oficiais, é menor a taxa, Muito baixa. mas o brasileiro está sentindo no supermercado. Perfeito, é isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então você observa dizendo, peraí, 3,62% de inflação ao ano em 2023. Cara, eu fui comprar uma banana que era 5, agora eu estou pagando 12. Aliás, é, azeite. É isso, a não, banana tá uma exatamente isso. fortuna. Mas sabe por que eu estou dizendo? Ontem, O azeite foi 40, 50 reais. Ontem meu pai falou isso. Falou, por que o Milei está tendo uma imagem positiva boa e aqui que tem uma inflação tão baixa, o governo está tendo uma imagem negativa aumentando? Não é somente pela economia, mas aí está a justificativa. Percepção, A né? percepção da pessoa, porque ele tem quanto dinheiro tem que tirar no bolso para conseguir chegar no final do mês. E aí não adianta que você tenha subsídios do Estado. 50 milhões tem a Argentina, um pouquinho menos, são 48 milhões de habitantes. 25 milhões, hoje tem alguma ajuda do Estado. Ele também percebe. E aí fala, cara, tiraram os subsídios, a energia foi para o espaço. Mas não interessa o aumento, esse eu posso pagar. Sabendo que, por exemplo, para você ir de um transporte de trem na Argentina, era 0,25 centavos de real.
Não fecha a conta por nada. Ninguém vai investir quando não tem retorno. Cortava a energia. Por quê? Porque não tinha investimento suficiente, porque o governo regulamentou o valor da tarifa. Então, quando você começa a colocar uma panela de pressão aqui, panela de pressão aqui, panela de pressão, mas não tira o fogo, em algum momento a panela vai estourar. E isso que aconteceu na Argentina. O Milei está conseguindo encontrar isso com o exemplo de que o ajuste é para todos. Então, por exemplo, saiu agora quanto que ganha o Milei? Na mão, dá 7 mil reais. O presidente da República, 7 mil reais. E aí você vê, peraí, e um deputado ganha 10 mil reais. Então você observa que esse ajuste eles queriam aumentar para 35 mil reais. Aí falaram, não, negativo, não, o ajuste tem que ser feito por todos. Então, ele consegue mostrar que não é o povo tem o ajuste e os políticos continuam de festa. Nossa, Isso é com o perceptível. que acontece aqui, não é, Lara? Nossa. Mas essa é a confrontação do Votando modelo. sempre para aumentar os Palhaçada. próprios salários. Vai ajudar a direita aqui também. Quando teve a eleição, para mim era muito claro que não era possível que a direita, tira Bolsonaro, coloca qualquer um, conseguisse uma reeleição. E por que isso? Porque com a economia como estava indo, e sou admirador ferrenho do Paulo Guedes, era possível demonstrar que esse discurso de defesa do pobre da esquerda aplica no assistencialismo, não aplica na economia de mercado. E a direita conseguiria tirar gente da pobreza colocando gente a trabalhar. Por quê? Porque a pessoa sentiria que não precisa do Estado se ele se esforça para isso. A partir do momento que isso é feito, a esquerda terminou. Não existe mais. Por isso, todos os argumentos da esquerda são sempre numa questão de confronto. Tem que confrontar com um, mas não consegue argumentar por que é bom. Eu não conheço ninguém que tenha nadado dos Estados Unidos para Cuba. Não conheço ninguém que tenha tentado migrar da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. As armas apontavam para que o Oriental não passasse para o Ocidental. Por quê? Não conheço ninguém que esteja no Brasil querendo morar na Venezuela. Nem sequer aqueles que defendem a esquerda. Ou em Cuba. Vai A galera lá, defende a Cuba, aqui, mas se você comprar uma passagem para a pessoa só de ida, não vai. Tá, Na e que ele Argentina. trabalhe como um cubano. Isso. Não há. Não tem. Então, essa questão é narrativa pura. E eu conheço de dentro porque eu me infiltrei na reunião do Foro de São Paulo do ano passado. Estou ansioso por esse ano. Vamos ver se tem. Aliás, falando nisso, vamos falar sobre o Foro de São Paulo? Opa! Durante muito tempo, o Foro de São Paulo foi uma teoria da conspiração, né? Diziam que não existia e o professor Olavo lá sozinho falando, existe Foro de São Paulo. Não, esse velho tá maluco, É tipo o Ursal. É. Lembra do Ursal lá, do Cabo da Ciolo? Não lembro disso não, gente. Também não. Segue. É isso, sei nem o que tá falando. Entendedores entenderão, não somos esses entendedores. Não sei. Mas o que é? O senhor estava infiltrado. Senhor não. Senhor não, é isso. De repente eu achei estranho também. Você estava infiltrado ali na reunião do Foro de São Paulo. Explica para nós de maneira palatável, assim, que você é muito didático. E por que você estava infiltrado lá? Tá, eu O que é queria o Foro de São entender Paulo? como eles pensam. A melhor forma de você interpretar uma questão ideológica é entender de dentro. Senão é pelo que escutamos. E Sim. pelo que escutamos pode ter a subjetividade de quem nos contou. Então eu falei, eu vou lá. Aí pedi ser registrado pela Jovem Pan. Não nos registraram. Nem imagino por Depois quê. explica para nós o que é o Foro também, Não só para quem está registraram. ouvindo. Tá. Foro de São Paulo nasceu em 1990, uma ideia do presidente Lula com Fidel Castro na época, para estender os braços da esquerda na América Latina. Então existe mesmo, não é? uma Existe. teoria, E eles assim. tinham um objetivo. E isso foi dito por Lula na abertura do Foro de São Paulo do ano passado em Brasília. Que era, eles tinham convicção de que não chegariam ao poder pelas situações eleitorais. Tinham que tomar o poder de outra forma. Então, a melhor forma era narrativa, educação, identidade de gênero e questões que não são importantes para a vida do ser humano, mas que conformam essa narrativa que o Lula tanto defende. Agora, por exemplo, está tentando colocar linguagem neutra. O que muda o linguagem neutro para alguém que não consiga chegar a fim de mês? Falar elas, eles ou elos, sei lá. Não tem. Então, quando eu cheguei, Pautas politicamente corretas. eu falei, não vou. Era a inscrição de $50, porque são do Foro de São Paulo, mas eles cobravam em dólares.
Aí, não me deram um Simbólico, link. achei simbólico. É. Isso aí. Mas eles não me deram um link. Eu não ia pagar para participar. Eu falei, não vou pagar $50 para entrar no Foro de São Paulo. Aí avaliei. Quais são as características da grande maioria da dirigência de esquerda? Não acorda cedo. É fato, não acorda cedo. Sim. Então eu cheguei no Foro de São Paulo 8h30. E começava às 9h. Não tinha ninguém. Você entrou. Entrei. Cumprimentei e entrei. Só que eu não me toquei. Eu estava de gravata. Aí falei, não posso ter gravata aqui. Não. Vou ser um... Quem é esse cara de gravata? Aí tirei a gravata. Não tinha crachá. Aí, por essas coisas que eu sei que Deus sempre me ajuda, eu sentei no fundo, de trás de uma coluna, e tinha um crachá no solo, no chão. Falava José do PT. Aí eu falei, eu não tenho cara de José do PT, mas eu vou virar o crachá. Ninguém vai pedir que eu vire o crachá. O crachá estava virado. Então, não, Caraca, infiltrado Não, nível infiltra- máximo. Eu Isso aqui, tinha- o que é isso? Olha o furo. eu tinha o crachá, que não era meu, mas que estava... Tá aí, eu E quero gosta. saber onde estava José do PT. Eu não sei, Ele era uma apareceu? organização. Eu falei, staff. Descia, staff. Ah, ainda entrou como staff, Staff. ainda. É tipo surfista Mas eu não prateado. tinha, mas por isso que virei. Aí tirei a gravata, tá? Começou a chegar pessoas, eu prestando atenção, tudo lá no final, todo mundo quieto e tal. Aí perguntei para uma pessoa se tinha alguma forma de entrar na imprensa internacional. Aí falou, sim, tem que falar com, não me lembro o nome da pessoa. Aí em castelhano falei, eu sou de jornal La Nación, mas... Aí não sabia como escrever, então eu falei, eu escrevo. E coloquei Gustavo Segre e não coloquei o meio. Aí já tinha um crachá de imprensa. Mas, pelo fato de estar na Jovem Conseguiu Pan... lá na hora o crachá. Na hora. Então tirei, não era mais José do PT, e passei a ser Gustavo Segre, Ó. não sei de onde. Não falava de onde. que era. Aham. Sentei lá no final, mas, lógico, teve alguns que me conheceram. Aí vieram me fazer uma entrevista da Fundação Perseu Abramo, que é do PT, organizadores do Foro de São Paulo. E ele falou, então, gostou de tal coisa? Eu falei, não gostei e justifico por quê. Eu vim aqui com uma questão de saber como vocês pensam, mas eles queriam tirar um depoimento meu como Sim. que eu apoiava. Tirar uma aspa tua ali. Bom, aí tinha uma reunião que era, teoricamente, segundo a publicidade, de uma Secretaria de Estado americana. Quem era a diretora executiva? A esposa do Delúbio Soares. Qualquer um que lembre do histórico de corrupção vai saber quem é Delúbio Soares. Sim, tesoureiro. É. E ele estava também. Ele estava aí. Estava Bonezinho, um chapéu cubano. E aí tinha essa reunião e eu falei, cadê a reunião com os americanos? Terminou que não era da Secretaria de Estado coisa nenhuma, era de uma agrupação socialista americana. Eram 6 pessoas falando e 5 de nós ouvindo. Ou seja, ninguém foi nesse lugar. Tão vergonhoso era que levaram eles para outro salão para que tenha um pouco mais de gente ouvindo. E aí, quando terminou, eles queriam convencer as pessoas de que o socialismo e o comunismo é maravilhoso. Aí eu me aproximei e perguntei, desculpa, vocês dizem que são 75 mil membros nos Estados Unidos, são 300 milhões de pessoas, não seria mais fácil vocês irem morar em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Brasil, Argentina, sei lá, que tentar convencer a 300 milhões de americanos que é a sociedade mais livre do mundo de que compensa ser comunista? Aí eles viram, de onde você é? Aí eu falei, da Jovem Pan. Saíram, disparados. Ninguém respondeu. Saíram. Puf. Sério? Eles foram embora? Foram embora. Mas te expulsaram? Não, ninguém respondeu. Eles saíram. Não me responderam a pergunta. Aí veio a secretária executiva, que não lembro o nome, mas era esposa do Delúbio Soares, e falou, você não é muito bem-vindo aqui. Convidou Seria você melhor a se se você retirar." se retirasse. Eita! Gente, mas que democracia. É. Viva a Aí democracia, né, Segredo? Não, Por então, favor. mas aí a gente é esperto. Então, a educação abre portas, sempre. Sorria e seja educado e você vai entrar em qualquer Sorria, lugar. Sene. Já dizia o pinguim do Madagascar. Isso mesmo. Nossa senhora, filósofo. Aí tinha uma reunião da Universidade Interamericana da Comunicação da Venezuela, que era uma reunião fechada. Eu cumprimentei e entrei. Cara Aí de me pau viram de maravilhoso. novo e a mesma mulher me falou, essa aqui é uma reunião privada. Mas eu pesquei algumas coisas antes de ser convidado gentilmente a me saiu. retirar, que o objetivo qual era? Acompanhar as redes sociais através da Universidade Interamericana da Comunicação da Venezuela. Tem gente do MST trabalhando na Venezuela, tem gente da Venezuela trabalhando no MST, e lá o cumprimento era camarada, 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 camarada.
E o próprio Lula, no discurso de abertura, falou que ele sentia orgulho de ser chamado de camarada, de comunista. Então você vê que o objetivo não é uma questão de parece que existe, mas não existe. Não, o Foro de São Paulo existe. Você foi lá, né? E eles têm... Foi pobre em termos de participação, mas tinha muita gente de Cuba, tinha muita gente da Venezuela, PT e MST, por todos os lados. Mas o objetivo qual é? O objetivo deles, qual é o sonho de consumo deles? Ter uma América Latina comunista. Lara, até agora, desculpa, eu preciso fazer esse comentário, eu estou até agora incrédulo que Gustavo Segre é mais cara de pau do que o impostor do Pânico. Como é que ele entrou numa reunião secreta do Foro de São Paulo? Eu também tô chocada. Ele pegou um crachá de alguém que ele nem conhece. José do PT. Entendeu? Ele conseguiu um crachá dele lá, ele apareceu, ele fez perguntas. José entendeu? do PT, se você acordar cedo, isso não tinha acontecido. Então. Você sabe que o Jordan Peterson era sempre muito hostilizado. É maravilhoso. Era sempre muito hostilizado pela esquerda doida e tal, aquela coisa, pelos progressistas. Aí ele falou, você quer saber? Eu dei uma enchida de saco de passar por isso. O que ele começou a fazer? Começou a marcar as palestras sempre às 8, sempre no primeiro horário. Não aparecia. Não aparecia ninguém, lógico. Nunca Não mais acordam voltou. Os caras cedo. não acordam cedo, hein? acordam cedo. Impressionante. Não acordam cedo. Mas, Segre, eu até ia passar para a questão das redes sociais, eu quero passar, eu sei que a gente falou disso um pouquinho antes de entrar, mas eu tenho uma última pergunta aqui que eu acho pode estar sendo uma pulga atrás da orelha de algumas pessoas que estão nos ouvindo também. Você acha que esse tipo de comportamento do Lula e também de outros dirigentes do PT é um comportamento só pro forma, do tipo, eu cresci fazendo esse discurso comunista, eu vim do movimento operário, eu vim do ABC paulista, sustentado por esse tipo de discurso, eu sou comunista, meu sonho é o comunista, ou ele realmente quer isso? Por que eu estou te perguntando isso? Eu já até vi entrevista sua falando que, olha, em política econômica, muitas vezes o Lula acertou nomeando as pessoas certas, dando espaço para políticas liberais. Então, é um esquerda direitista, né? Já foi. Já foi. E você trouxe até algumas posições elogiosas a respeito desse tipo. No primeiro governo, aconteceu. sim. No primeiro governo. Então, Sim. você acha que hoje, tendo estado ali dentro do Foro de São Paulo, isso não é pro forma, não é só no discurso, é real. Essas pessoas, de fato, querem... Eles não vão conseguir, mas é real. O objetivo deles é Inclusive esse mesmo. do Lula. Inclusive do Lula. Mas aí tem uma outra visão que complementa por que eles vão conseguir. A esquerda tem uma característica na sua dirigência, na minha opinião, de ter acompanhado a esquerda na Argentina, a esquerda no Brasil. As lideranças são feitas em função da pessoa. Por exemplo, ninguém visualiza um PT sem o Lula. Para mim, o PT termina com Lula. Por quê? Porque vai ter um monte de gente que vai disputar o poder, não tem o carisma do Lula, inegável que ele tem um carisma muito forte com as pessoas de baixa renda, não com as pessoas de alta renda. Não com as pessoas de alto conteúdo intelectual, sim com as pessoas de pouco conteúdo intelectual. Isso aplica em toda a América Latina. Por isso, o objetivo, mesmo que seja escondido, é não me interessa que as pessoas tenham conhecimento, porque não possam argumentar. E não me interessa que elas possam viver por si, porque senão elas não precisam de mim. Estado. Sim. Se você vê, Kirchner, foi Néstor Kirchner, passou o bastião para quê? A esposa, Cristina, que ela tentou passar para o filho e não conseguiu. Terminou o kirchnerismo. Acabou. Não tem mais Kirchner. Pode vir outro estilo, mas não vai ter mais kirchnerismo. Quando você vê o PT, você observa o Lula. Quem foi o Lula? Tentou vingar através da Dilma, um pós-eleitoral falido. Eu acho que um dos piores erros do Lula deve ter sido por que eu coloquei a Dilma, porque isso interferiu no projeto de continuidade. Aí tentou vingar o Haddad. O Haddad não representa o eleitor do PT. Não. Ele é doutor. O PT não se identifica. Eu perguntei muitas vezes para pessoas, sobretudo no Nordeste, no Norte, por que eles votavam no Lula, sendo que eles não estavam bem economicamente. E a resposta é, ele é um dos nossos, porque ele nasceu aqui. Então essa identificação Representatividade, né? é sentir parte de alguém que conseguiu se dar bem. Eu lá. não, mas ele conseguiu, é um dos nossos. Sim. Ele me representa. O Haddad não representa o eleitor do PT. E quando você avalia quem poderia ser candidato, na minha opinião, se o Lula não chegar, porque ele não tem saúde, porque ele não tem vontade, ou porque ele não é bem acolhido nas pesquisas, para mim ele vai deslindar essa responsabilidade na sua esposa, na Janja. Só que aí tem um porém que tem a ver com a legislação. Legislação que no Brasil é permeável, mas
para ele colocar a Janja como candidata em 2026, ele deveria se demitir do poder, sair em 2025. Não vai fazer isso. Salvo que a lei seja mudada, ele, para colocar a Janja, ele deveria sair. E sair deveria ser, eu vou ter que depender do Alckmin. Que o Alckmin deve estar todo dia ligando para o hospital perguntando se a saúde do Lula está bem. Porque a aposta dele era, com certeza, não a continuidade do Lula. Então, essa observação é: o Lula precisa se manter para que a esquerda continue viva no Brasil. Tem muito ego ali também, ele não vai renunciar. Absurdo. Ele não vai renunciar. Absurdo. Mas você acha que a Janja... Porque a Janja é zero carismática. Assim, é uma pessoa que é... carisma Não com uma interessa. É o tempo geladeira. inteiro Não interessa. zoada. Não interessa. Para a esquerda, não interessa. Não interessa. Qual era o carisma da Dilma? Não, zero, tem toda razão. Pronto, já convenceu, já. Nenhum. Já Ah, mas convenceu. você acha que... Tá, mas eu entendi o lance do Haddad, a esquerda não votaria no Haddad porque não se sente identificado. A transferência de Mas votos não é o suficiente. Tá, mas a Janja, a esquerda, se sente identificada? Eu não pela sei. Janja? Mas é a transferência de uma pessoa de confiança do Lula. É a Pode que aposta. não, Entendi. mas o Lula não confia em ninguém que não seja ele ou a sua esposa agora. Sim, sim. Entendi. Não tem outra pessoa. Por quê? Sim. Porque uma continuidade de qualquer outro dirigente que dê certo apagaria a história do Lula, dizendo: o PT nasceu com Lula e morreu com Lula. E num médio prazo, você acha que então a vida do PT é mais difícil no Brasil? Assim? Absolutamente. Não tem. Busca um dirigente. Gleisi Hoffmann, Uhum. Lindenberg Farias. Escolhe qualquer um dos ministros. O Haddad está mostrando ser um ministro responsável, na minha opinião. Na minha opinião. Só que tem todo o resto contra. Uhum. A saída do Prates da Petrobras mostrou que ele não manda. Tá, mas, Quem por exemplo, manda mais é Rui Costa e Sim. o ministro da Minas e Energias. Perfeito. Mas não é o Haddad. Mas se eu for olhar para o lado da direita, por exemplo, ignorando um Bolsonaro, tá? Que o Bolsonaro, de fato, seria essa resposta. Sim. Quem que você acharia, então? Não cai pela mesma... Não é a mesma coisa também? Não é o mesmo argumento, assim? Porque, pô, você pega, por exemplo, o Bolsonaro. Eu acho que a Michelle é muito mais carismática Muito do mais. que a Janja, sem Muito dúvida, mais. entendeu? A Michelle poderia ser talvez um nome aí. Mas fora a Michelle, assim, você... Claro, tem algumas pessoas que são muito populares e tal, e carismáticas, Não mas tem não tem ninguém. a mesma... Não tem ninguém. A mesma atração de um Bolsonaro também, Mas o entendeu? Bolsonaro... O Ninguém que você Lula- consiga pensar agora, você chega e Não fala, tem. esse vai ser essa pessoa. Não Mas vai. o Lula está linkado com o PT, Partido Pessoa. Sim. Bolsonaro não está Isso é identificado com verdade. nenhum partido. Isso é verdade. É Bolsonaro. Coloca ele em qualquer... Coloca Bolsonaro no PT. Ele Não é vai- Bolsonaro. Sim, sim, sim. Não é o partido. O que traciona é a pessoa. Uhum. E no caso da Michelle, me parece que é uma opção para aquele voto que seria para o Bolsonaro e que não consigo encontrar outra opção. Sim. Então, traciona muito mais, na minha opinião, Bolsonaro, pelo fato de ser inelegível, a Michelle Bolsonaro, do que o Lula sendo elegível para Claro. Janja. Perfeitamente. Agora, quando você observa essa questão, por exemplo, Bolsonaro, e tem uma situação judicial, que depois gostaria que a gente trabalhasse nessa linha. Hoje, os três poderes não estão independentes. Absolutamente não estão. Vamos falar disso agora. Não estão. Então vá. Mas vamos observar em 2026. Quem vai estar no TSE em 2026? André Mendonça e Nunes Marques. São os únicos dois ministros da Corte que eles estão orientando sempre na interpretação da Constituição para o lado da direita, o conservadorismo. Não estou dizendo que fazem isso porque foram colocados pelo Bolsonaro, mas no mesmo conceito interpretativo que permitiu que depois de 6 anos a Suprema Corte de Justiça entendesse que o CEP dos processos judiciais do Lula não eram em Curitiba e teriam que ter sido em Brasília ou São Paulo, por que não pensar que essa mesma interpretação subjetiva da Constituição não permita que diga, pô, por que inelegível? De repente podemos alterar isso. Não sei. Eu não sei se judicialmente pode ser, juridicamente tem argumento, mas hoje a grande maioria das determinações judiciais não são argumentadas Não, constitucionalmente. primeiro decide, depois cria o argumento. No Brasil, jurídico. até o passado é incerto, né? Absolutamente. Mas Aconteceu olha um como negócio, você vê. depois muda e- Como É. tudo tinha que mudar. Primeiro, 2016, a Corte determina que tem que ter cumprimento efetivo de sentença após a segunda instância. Lula vai na cadeia. Mudaram esse argumento 3 anos depois. O mesmo ministro Gilmar Mendes, que tinha dito isso em 2016, mudou a interpretação em 2019. Lula sai da cadeia. Sim. Ok, até esse momento continuava inelegível. Estava livre,
mas continuava inelegível. Não era suficiente. Tinha que mudar essa determinação para que ele fosse elegível de novo. Por quê? Porque não tinha nenhum candidato que pudesse ganhar de Bolsonaro, não sendo Lula. Não, tiraram o cara da cadeia, né? Então, tiraram primeiro e colocaram elegível depois. Sim. Interpretativamente, mudaram uma própria interpretação da justiça. E aí, por isso que é fundamental essa independência dos três poderes, porque o Congresso deve para a cidadania várias leis. Por exemplo, uma lei que diga, não a interpretação do STF, uma lei que diga é fato cumprimento efetivo de pena após a segunda instância. Ponto final. Não tem a ver com quem tem dinheiro e aplica recurso, então não vai preso, quem não tem dinheiro vai preso. Que era um argumento válido do próprio ministro João Mendes em 2016. Mas aí é muito mais culpa de um Congresso letárgico do que de um STF superativo, né? Mas aí eu acho que a própria lei entrou num nó que é difícil de sair. Porque quem pode tirar os ministros da corte através do impeachment? O Senado. Quem investiga os senadores? O Supremo Tribunal Federal. Aí vira um ciclo vicioso. Não dá. Por isso que a minha expectativa em 2026 é muito grande. Porque em 2026 vai renovar grande parte do Senado. Com que a direita ganhe um senador de cada 2 que são disputados em cada um dos estados brasileiros, a maioria vai ser conservadora no Senado. E vai ter gente, muito provavelmente nova, que não vai ter nenhuma pasta sendo investigada no STF. Um rabo preso ali. Aí pode mudar a coisa. Isso já aconteceu no Brasil antes? Não, né? Não. Um Senado majoritariamente de direita. Comenta conosco, Segre, que isso é tão sério. Por que você acha que os poderes hoje não são independentes? Não existe esse freios e contrapesos? E, já paralelamente também, depois se você quiser já desdobrar, falar do papel das redes sociais, Claro. a respeito do qual a gente falava aqui agora há pouco. Olha, em 1748, o Barão de Montesquieu determinou que a estrutura da república melhor, não existe a perfeição, melhor, seria 3 poderes independentes. Uma da característica de um dos poderes, que é o judiciário, era invisível. Você vai pela rua nos Estados Unidos e você não sabe quem é o ministro da corte. Eu vou na Argentina, vejo, posso cruzar com o ministro da corte, não sei quem ele é e não lembro nem como se chama. São 4. Não sei quem são. Aqui eu convido a quem está nos assistindo, nessa câmara, eu convido você que está nos assistindo a me dar o nome de 9 jogadores da seleção nacional hoje, do Brasil. Não vai saber. Mas me dê nome de 9 ministros da corte sobre os 11. Vai saber. Provavelmente sabe os 11. Sim. Cadê a invencibilidade? Não existe. Aí e você a tem... cara também, a rede social, sabe tudo. Para mim, ministro não deveria ter rede social. Concordo, meu Deus, Não deveria. concordo Pelo menos no plenamente. momento que ele é Justiça, ministro. pô. É ministro pop, assim, né? Não deveria. Não tem por que ir a palestras falando sobre questões que não sejam do âmbito dele, defesa da Constituição. E quando você observa essa situação, hoje temos essa questão eleitoral que expliquei antes, mas vamos hoje. O Congresso aprova a desoneração da folha de 17 setores e municípios. O Eu governo não vetou. entendi, desculpa. Aí foi O muito Congresso- argentino. Aprova o o Congresso quê? aprovou a desoneração, a manutenção da desoneração, desculpa que eu falei rápido, Não, imagina. a desoneração de 17 setores e municípios. O presidente Lula vetou. O Congresso derruba o veto. Aí o governo vai, STF, me ajuda, por favor, verifica se isso é constitucional. Aí um dos ministros, Sanin, fala, não é constitucional. Monocraticamente derruba o que determinaram 513 deputados e 82 senadores. Aí obriga o Congresso e ao Executivo a negociarem. E aí determinam, vai manter a desoneração em 2024. A tragédia do Rio Grande do Sul evitou que isso seja divulgado. Zanin, E a que partir era, de 2025... advogado, né? Sim, Advogado do Lula. sim. Zanin, só para ficar claro para a Claro. galera de casa. Mas em 2025, reconhecendo a inconstitucionalidade, então vai começar a onerar de novo. Aí eu falo, peraí, se é uma questão inconstitucional, na minha idiotice, que eu não entendo nada de justiça, eu espero que os 11 ministros da Corte tenham o mesmo pensamento, porque a Constituição é uma, não é várias. E não é interpretativa. Então, se é inconstitucional para um, deveria ser inconstitucional para todos. Mas aí tudo bem. Aí pergunto, peraí, se é inconstitucional, não é inconstitucional a partir de 2025, é hoje. E não estou preocupado se me serve, me beneficia ou me prejudica. Sim. É inconstitucional? Pacífico, é inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo,
Foi tramitado no STF recentemente, pela tragédia do Rio Grande do Sul, não foi divulgado na mídia, a lei das estatais, que proíbe políticos nas estatais. O plenário do STF resolveu que é constitucional a lei. Maravilha. Então deveriam todos os políticos, Alício Mercadante, primeiro que todos saírem das estatais, do BNDES. Aí, por indicação do presidente, né? Qual foi a determinação? É constitucional a lei, porém, vamos manter as determinações políticas do que o Lula decidiu. Se é constitucional, é para todos. Se é inconstitucional, é para todos. Não pode ser interpretativo. Como é que fala a casa da mãe Joana em espanhol, em castelhano? Não sei, não tem. La casa de la madre Juana. Então você vê, peraí, é uma casa da mãe interpretação do judiciário, da Constituição em função do presidente. Tenta fazer isso com Bolsonaro. Não ia rolar. Então, essa situação dessa independência dos três poderes não existe. Hoje não existe. O Executivo e o Supremo Tribunal Federal estão trabalhando juntos, colocando os limites do Congresso. Aí o Congresso sente que pisaram o calo dele e falam, vamos ir contra as determinações monocráticas. Está perfeito. Não pode ter um ministro que mande mais que pessoas que foram eleitas. O ministro não foi eleito. Muito menos um. Se resolvessem os 11, tudo bem. Mas alterar uma determinação do Congresso não é republicano e não dá segurança jurídica. Isso afasta investimentos. Entre si, até os ministros. A gente, inclusive, né, tem uma trilogia também que é A Crise dos Três Poderes. Nossa, é muito boa aquela trilogia. Ainda não assistiu, é exclusivo, está na nossa plataforma de streaming. Para quem não sabe, né, a Brasil Paralelo, a gente tem toda essa questão aberta aqui no YouTube, né, pessoal? Para quem está chegando agora, né? Isso mesmo. Então, rapidamente, só uma contextualização. A Brasil Paralelo, né, é uma plataforma de mídia. A gente tem um streaming, né, a maior plataforma de mídia aí do Brasil, uma das maiores. Tem um streaming com vários filmes selecionados a dedo. E a gente tem documentários exclusivos dentro da nossa plataforma também. Então, se você quiser assistir esse, que fala todo sobre essa questão da crise desses três poderes, está lá. Tá aí. Aliás, os donos da verdade também, contando a história de cada um dos ministros do Supremo. Os 11 Supremos, tem os donos da verdade. Tem, cara, material do Brasil Paralelo. Documentário não falta. Maravilhoso. Eu integrei em vários, inclusive. Com certeza. É maravilhoso. Já esteve com a gente aqui no Contraponto também. Sim. Né? Então, ó, material não falta, o QR Code está na tela para você poder conhecer. Mas aí tem essa questão da divisão dos três poderes de Montesquieu, que se levantasse do túmulo hoje estaria xingando todo mundo, se contrapõe com outra teoria, que para mim é a teoria que está tentando impor o governo e parte do STF, que é a teoria da dominação de Max Weber. Finais de 1800, em que é importante dominar o pensamento do eleitor, sobretudo, e da população, através do medo. Tenho certeza absoluta, de novo, olho para a câmera e pergunto, quantas vezes você escreveu alguma coisa na rede social e pensou, em lugar de colocar STF, vou colocar ST4. Ou Lula, vou colocar o 4 no lugar da A, para que não pegue o algoritmo. Sim. Isso é restrição ao pensamento livre. É a autocensura já. É 1984. Eu lembro, no dia 5 de outubro, saí de uma matéria, de um programa no Brasil Paralelo. E a minha afirmação foi que o populismo de esquerda era muito ruim para a América Latina. A minha rede, saí do prédio e já estava em Jadotban. Ninguém me achava. E eu mostro, e vou mostrar ao vivo, para vocês verem. Eu fiz críticas através de uma paródia ao matrimônio presidencial. Chama Janjo e Janja. Vocês digam se eu posso turbinar. Posso turbinar? Não posso. Não consegue. Não posso turbinar. Turbinar seria para cá, para o pessoal ó. daqui. Não posso turbinar. Patrocinar Não posso. A publicação. Eu faço uma crítica. O próprio Instagram não deixa. Não deixa. Eu faço uma crítica, fiz uma crítica ao ministro da Corte Suprema. Posso turbinar? Não. Não posso. Eu não posso turbinar. Tá aí. Tá na câmera. Não posso turbinar. Agora, eu falo uma besteira, qualquer. Faço algum comentário sobre... Fala mal do Bolsonaro. Vou lá. Um ministro da Corte não eleito pelo povo apaga a lei aprovada pelo Congresso. 513 deputados e 81 senadores. Posso turbinar? Não posso turbinar. Ele entra como Isso é censura. Cada um chame como quiser. Eu não posso turbinar. Agora, se eu coloco uma crítica para o Bolsonaro, eu posso turbinar. Aí não tem problema. Não tem problema. Os três poderes independentes é fake news. Posso turbinar? Não. Estou dando provas. Gente, é muito chocante isso, né?
Caramba. Mas mostra um outro aí que você conseguiria, por exemplo, Claro. Pega um que você consegue. patrocinar o post, assim. Uma outra coisa Publicidade qualquer. de uma empresa da Argentina. Aí posso turbinar. Pode. Ah, de boa, tá vendo? Tá aí. Não é mentira, gente. É a minha rede social agora, estamos ao vivo. Não, tá aí. Sim. Então, não é brincadeira. Aí, ó, eu estou fazendo, divulguei o vídeo do governador Jorginho Melo falando que estava multando os caminhões. Não posso duvidar. Olha só. Essa é a prova de Gente, como isso é nós um estamos absurdo. vivendo. Sim. É 1984 na veia, né? Total. Então, isso é como nós estamos vivendo. Quem não quer ver, não olhe. E aí vem uma frase que eu gosto muito, de Martin Niemöller, que dizia: uma vez vieram buscar o meu vizinho que era comunista, mas como eu não sou comunista, não me preocupei. Aí depois vieram buscar o outro vizinho que era judeu, mas como eu não sou judeu, também não me preocupei. Aí depois vieram buscar um outro que era capitalista, mas eu não me sinto identificado e não me preocupei. E um dia vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender. Então a liberdade para mim é um dos fatores mais importantes da vida do ser humano. Não podemos permitir que alguém tire essa liberdade da gente. Por falar nisso... E as redes sociais, né? Em cima disso, né? Pois é, comenta conosco. Mas aí está. Papel das redes. Eu estou escrevendo uma matéria que se chama Os Três Poderes no Sistema Analógico e a População Brasileira no Sistema Digital. Quando a gente começa, e por que estão querendo censurar tanto as redes sociais, a explicação, na minha opinião, é bastante simples. Quando o governo do PT começa, em janeiro de 2003, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Começaram Facebook 2004, YouTube 2005, WhatsApp 2009, Instagram 2010, Telegram 2013. Nenhuma dessas plataformas existia. Então, se algum de nós queria xingar ou mandar a nossa opinião educada para qualquer político, Escrevi uma carta. ou mandava uma carta, um e-mail que, Sim. se chegava, não tinha como saber, mas eu não podia manifestar a minha opinião publicamente. Não tinha como. E eu xingava a TV, mas a pessoa não ouvia o meu xingamento. De repente isso começou a mudar e as pessoas começaram a observar que não era apenas uma participação passiva, eles podiam dar a sua opinião. E esquerdista não gosta de críticas. Quando nós tivemos na tragédia pessoas que falavam: os caminhões não estão chegando, e nós na Jovem Pan entrevistamos o diretor-geral da ANTT e ele confirmou que Ele tinha falou feito multas. Que teve multas, né? E A questão era, e não que era ia o problema tirar da as multa. multas. Mas, pô, Sim, mas se multou é porque teve, pô. mas não era o problema ter eventualmente a multa, porque é uma questão de risco. O caminhão ter mais toneladas que podia. Mas, gente, estamos falando de doações. Quando eu tenho um caminhão numa empresa, eu tenho uma balança para saber o peso. Quando eu estou carregando doações, eu não tenho como saber o peso. Eu vou encher o caminhão porque eu quero levar o Tudo máximo que puder. possível. Então, aí o problema era, gente, pela legislação nós tivemos que multar, mas fiquem tranquilos, vamos tirar. Sim. Esse era o caminho. Não criticar a quem falava que tinha multa. Não, e era essa a manchete. Era isso que eu ia Mas falar. se atrapalham tanto que até agora não consegui que ninguém do governo me explique por que numa catástrofe como temos, em lugar de ter um secretário, um encarregado de infraestrutura, tem estradas para baixo, pontes que caíram, quem conduz é o secretário ou o ministro da comunicação. Por quê? Teria que ter alguém da Defesa Civil Não, comunicando e o que discurso, está. óbvio, o discurso é sempre contra as fake news. Vamos combater as fake news. Tá, então aí, ó, Janja, para aquele que dissemina fake news, conseguimos liberar o cavalo caramelo do telhado. Não, conseguimos uma ova, não foi? conseguimos, mas não tem Não problema. foi o governo porque- que tirou o cavalo. Mas aí, eu entendo a seguinte coisa. Numa questão como uma tragédia, eu não separo governo e cidadão. Somos todos na mesma bolsa. Brasileiro ajudando brasileiro. Eu, que não nasci no Brasil, mas eu me sinto brasileiro, ajudando quem precisa. Mas não era uma questão de dizer, nós conseguimos. O exército, tem vídeos mostrando o exército alagado e as pessoas cíveis ajudando os soldados a saírem dessa situação. Não é uma crítica ao exército isso. Ninguém entende isso como uma crítica. Estamos todos para ajudar. Mas a esquerda precisa polarização, precisa de colocar eu aqui e você de lá. E isso tenta mostrar, para mim está errado, e isso vai ser demonstrado nas eleições, que essa situação não pega mais. Não adianta mais. Eu teria adorado que a Janja estivesse num abrigo ajudando as pessoas. Isso teria sido maravilhoso e elogiado. Eu teria elogiado.
E aí vem, conhecendo um pouquinho. Eu não tenho dúvida que a Michelle Bolsonaro teria ido. Sem dúvida. Essa é a questão de empatia. Em lugar de falar, conseguimos salvar o cavalo caramelo, que eu acho maravilhoso, todos os pets salvaram, foi lindo. Eu vi o senhor José segurado por 2 dias de uma árvore, sendo resgatado por uma lancha de pessoas comuns. Essa era a notícia. Conseguimos salvar o José. Sim. Não apenas o caramelo. Estamos falando de uma vida humana. Não em detrimento de uma vida animal, igualmente válida. Mas as duas notícias eram importantes. Sim. Não apenas salvar o caramelo, porque isso deu uma expansão até na imprensa internacional, o cavalo parado num telhado. A importância era o José. Mas então, tão óbvio um negócio mas desse. essa é a questão. Avaliando. Toda a frase. Para quem gosta de disseminar fake news, conseguimos salvar. Não tem relação uma coisa com a outra. Não vejo uma questão de... Mas a polarização precisa disso. A esquerda precisa da direita. Se não existisse a direita, não teria sentido a esquerda por si. E aí você tinha me perguntado sobre os candidatos. Eu acho que o Tarcísio, por exemplo, é um candidato muito bom. Ele está fazendo uma gestão muito boa, mas eu não sei se ainda está pronto para chegar, porque ele poderia tranquilamente voltar a ir pela governação. O Sema já não pode ir pela governação, mas nenhum dos dois representa a direita. Direita é mais centro. São pessoas que não buscam o confronto. Estão aí para trabalhar, fazem o que precisam fazer, divulgam o que precisam divulgar, mas não estão no confronto. Sim. Governação seria o governador. Governador. Isso, sim. É. O Zema, reeleição do Não Zema pode e do ir, Tarcísio. o Sema não pode ir por uma reeleição, sim. poderia ser um candidato. Sim. Mas aí poderia eventualmente ser um candidato se levar, por exemplo, a Michelle Bolsonaro como vice. Mas Porque aí traciona o eleitor do Bolsonaro, que é muito grande. Por que você acha que eles provavelmente não poderiam, porque eles não estão nessa guerra cultural, assim, igual, Não. por exemplo, o Bolsonaro tá? Não tendo outra opção, o Tarcísio é um muito bom candidato. Mas a pergunta é se vale a pena para ele sair de uma boa gestão na governação para entrar numa briga Entendi, numa presidência. Eu acho que se o Bolsonaro pedir, ele vai fazer. Sim. Mas ainda falta muito. O que tenho certeza absoluta é que as eleições municipais das prefeituras, o PT, se continuar com essa forma de comunicar, ele vai perder por lavada, na minha opinião. Você não acha que essa tragédia no Sul serviu para até escancarar, até para essa galera mais alienada, vamos dizer assim, essa galera que consome às vezes TV também, que a ineficiência, por exemplo, do Estado, a burocracia, né? O pessoal falando que a burocracia mata. Eu entendo o que você está comentando dos civis e do governo, de você enxergar como algo só, dos brasileiros ajudando o brasileiro. Só que o que de fato foi visto e o que está sendo documentado e exposto nas redes sociais e estão tentando combater isso, é que, cara, 90% é a galera mesmo metendo a mão na massa, entendeu? Trazendo jet ski de não sei aonde. Que não importa se o jet ski está pronto para essa água. Ele enfia o jet ski na água. E aí mostra, claro, essa questão também do exército, tipo assim, o exército não vai botar o jet ski na água porque não pode, porque vai estragar o jet ski. Meu irmão, não quero saber se vai estragar ou se não vai estragar, tem que entendeu? Entrar na água. Tem uma pessoa em cima de um telhado que pode cair o telhado, aqui a gente tá num rio de esgoto que já tem cadáver, que já tá cheirando mal lá, tem bicho morto, tem todo tipo de doença e os caras botando um pé na lama. Sem problema nenhum. Né? E aí você vê, tem um vídeo que eu subi nas minhas redes sociais mostrando a logística do exército para carregar água num caminhão. E coloquei, basta dar ré. Se colocava ré, você colocava o caminhão do lado do outro caminhão e não precisava de um monte de soldados para levar. Isso é besteira. Sim. Mas isso contrapõe a lógica de que estão pedindo para ser criticado. Desculpa, está pedindo para ser criticado. E a crítica não é uma situação de ruim. Eu gosto se alguém me critica com argumento dizendo você poderia melhorar nisso. Agradeço a crítica, é válida. O problema é quando a crítica é feita de uma maneira maliciosa. Mas não tinha estrutura nenhuma. E aí vou defender o governo, tanto do Estado do Rio Grande do Sul como o governo federal. Não tinha estrutura em governo nenhum para uma tragédia como a que aconteceu. E aí é que importa a junção do civil também. Teria falecido muita mais gente se o civil, o voluntário, não teria entrado com o pé na lama para ajudar as pessoas. Então não é um desmérito do civil porque o governo não podia. Não tinha estrutura. E olha como tem burrice em muita gente do governo. O Uruguai, conheço bem a situação, ofereceu um helicóptero, um Hércules, e dentro do Hércules tinha lanchas e drones.
Demoraram 4 dias para dar autorização de voo. Precisa autorização de voo para entrar no território brasileiro. Isso é feito através de Itamaraty. Já demorou para dar autorização. Demorou um monte. Quando que deu? Pediram tirar as lanchas e os drones. A desculpa foi que não tinha pista que comportasse um Hércules C-130. E que a outra contrapartida é que o avião do Exército Brasileiro, um KC-390 da qual é a Embraer? Qual é a Embraer? Estava confundindo com a Embratur. Embraer. Ok. Um Hércules pousa numa pista de 650 metros. Eu que vou um Cessna 172 preciso mais pista que um Hércules. Daria para pousar tranquilamente. E o que não sobra nunca numa inundação é lancha. Aí falam, não, temos 243 lanchas do Exército. Insuficiente. Então, qualquer ajuda teria sido válida. Claro. Ofereceram plantas potabilizadoras. Até agora não aceitaram essa ajuda. Então, você vê que tem uma negativa absurda, egoísta, miope, de negar uma ajuda que hoje seria muito válida. E aí depois o próprio governo, né, a Secretaria lá de Comunicação, o governo Lula, aquela coisa toda, eles postaram, né, que não acreditam em fake news porque aceitamos, chegou um helicóptero aqui. O helicóptero é uma parte. Do Faltava Uruguai. o Hércules. E aí depois... Não, exato. Não, porque eles falaram que era fake news. Não eles era. não recusaram. Aí depois a própria Folha de São Paulo, se eu não me engano, chegou e falou, não, é mentira o que o governo está comentando. O Comando Conjunto do Exército disse que tinha negado ajuda. Sim. Saiu na Folha. Sim. E aí, o ministro da Defesa uruguaio falou, gente, eles negaram, eu coloco à disposição as minhas conversações com o governo brasileiro. Acabou, parou. Aí acabou. Falou, cara, vou te mostrar, vou fazer público que você negou a minha ajuda. Vem cá, Aí parou. falando em Folha, você acha que a imprensa geral está mudando um pouco a postura em relação ao governo? Tirando a Globo, você acredita nisso ou não? Continua... A gente observa uma, não digo uma tendência à direita, mas não é tanto... Tiraram o pé do acelerador à esquerda. Sim. Diria. Entendi. Não estão brecando, mas tiraram o pé do acelerador. As denúncias do Twitter, o X, Twitter me Files. parece que contribuem com isso. Vai ter ainda vários depoimentos no Congresso americano. Isso também vai... Já estava rolando algumas coisas lá, mas a mídia toda estava com Se foco você no observa, tem alguns ministros da corte brasileira que não estão aparecendo tanto na mídia, cancelam viagens para Estados Unidos. Então é como dizendo, vamos dar uma maneirada um pouquinho. Aham. Que os fatos são um muro intransponível. Em algum momento a gente bate a cabeça Não ali, tem né? coisa pior que a realidade para aquele que omite a realidade. Exato. Ô, Segre, nós falávamos agora há pouco dessa questão da censura, que muitas vezes vem com um nome bonito, não, combate a fake news, tá. E um lugar que sofreu muito com isso, já que estamos falando do panorama da América Latina, foi a Nicarágua. Nós até temos um baita de um documentário Sim. sobre a Nicarágua. Muito bom. Né? Só que Liberdade eles eu fizeram. confesso para você que eu fui preparar a nossa pauta aqui e fui ver a situação de cada um dos países. E eu coloquei Nicarágua, Daniel Ortega, no Google. E as últimas coisas que tem sobre a Nicarágua são do ano passado. O que está acontecendo na Nicarágua hoje? Se eu não conto o que está acontecendo, é como se não existisse. É como se... Tá Mas tipo eles Coreia foram do contra. Norte o negócio. Eles foram contra os padres da Igreja Católica. Sim, perseguiram, aquele né? padre Usaram. rolando, né? 26 anos de prisão, uma coisa assim. A grande maioria da oposição é o que acontece nas ditaduras. Ou fuge ou é presa. Venezuela é o mesmo caso. Cuba é o mesmo caso. É a estrutura. Só que aí vem a outra questão. Eu lembro, na época das eleições, éramos proibidos de falar que o Lula era amigo dos ditadores. Não podíamos falar isso. Levava multa emissora ou a gente levava alguma bronca. Aí ele é eleito, traz o Maduro para cá. Cadê a posição contra as ditaduras? Porque fica muito claro, até a esquerda reconhece que a Venezuela é uma ditadura. Nem A falar própria em questão do Nicarágua. aborto também, que ele falou, que era radicalmente contra e depois vota aqui a favor. Mas a diferença é campanha, eu Sim. preciso te convencer. Quando você já me votou, não preciso te convencer mais. Sim, exato. Eu defendo aqueles que defendem o comunismo se eles aplicam o comunismo. Eu tinha um amigo na Argentina que ele falava que era comunista. Eu falei, quanta gente mora com você na tua mansão? Porque o cara morava numa mansão. Ai, Ninguém, a minha família. Então você não é comunista, cara. Não é comunista. Tem gente da esquerda, na Argentina, por exemplo, que ele é socialista e defende o socialismo. O que ele fala? Eu cobro o salário de deputado e eu dou o salário de deputado. E eu me viro com o que eu preciso. Esse tem meu respeito.
Porque Não é raiz, não é Nutella, é raiz. Ele defende e aplica o que ele defende. Aí tudo bem. Aí fala, cara, você tem meu respeito. Aqui no Brasil, acho que esse não existe não, hein? O Lula criticou, eu lembro, a classe média ostenta muito. Para que precisa 3 TVs? 4 banheiros? Marilena Chauí, eu odeio. Quantos TVs e quantos banheiros tinha na casa que ele morava aqui em São Paulo? Nossa, nem vamos longe. Os sapatos que a Janja usa, embora de péssimo gosto, são caríssimos. 18 mil reais, 15 mil reais. Uns sapatos Hermès, muito caros, muito Quando caros. eu era pequeno, meu pai falou, se alguma vez você é convidado para jantar, pede o mesmo vinho se você paga ou se outro está te convidando. Nunca vou esquecer disso. E essa é a situação que deveria fazer o dirigente. Viaja na FAB, no avião da FAB. O Lira e o Barroso são os que mais utilizam o avião da FAB. Hoje o avião precisa estar no Rio Grande do Sul, não fazendo voo de dirigente nenhum. Sim. Aí pergunto, se fosse pago por eles, qualquer um, não estou me referindo a alguém em particular, qualquer político em particular, pagaria um hotel de luxo quando viaja para o exterior? Não. Então por que nós pagando se eles vão? Então chegou ao ponto de que está no sigilo do Poder Executivo 57 pessoas que foram na Inglaterra e se hospedaram em um hotel pago por todo mundo. Por quê? Por que a gente não pode saber Por quê? quem são? Então, Quanto custou? Se eu paguei. então, mas essas situações são as que chamam dizendo, cara, tem aí alguma coisa estranha no ar. Segredo, eu queria saber algumas opiniões suas. Claro. Assim, você que é um entusiasta, né? Como a gente dizia. Você até falou agora há pouco, acho importante que quem está nos assistindo saiba disso. Que o Segredo é uma pessoa muito querida como muito professor. obrigado. Então, deu aula há quantos anos? 11 10 anos? anos. 10 anos. Foi para a Ninfo 25 vezes. vezes. Acho que eu não conheço ninguém que tenha tido uma proeza. Não. Então, os meninos realmente adoram você, adoram suas aulas e tudo mais. Como você tem uma posição mais à direita, eu imagino que então você não tenha se deparado com uma hostilidade imensa de uns jovens doutrinados à esquerda dentro das universidades. Como que você vê hoje o jovem? Porque às vezes a gente tem quem está de fora tem uma perspectiva meio Javier Milei, aquela coisa de todo mundo que está nas universidades, é esquerdista, existe uma lavagem cerebral. Como que hoje você que esteve ali na linha de frente das universidades enxerga os universitários do ponto de vista político? Eles estão mais conscientizados ou não? Eles são massa de manobra? Existe muita doutrinação? Como é que é esse ambiente político? Não, eu dei aula na Universidade Paulista, universidade privada, respeitei muito e achava muito válido as pessoas que tinham o programa ProUni, que foi do governo PT. E por que achava válido? Porque eles poderiam estudar numa universidade privada e eles tinham a obrigação de não ficar em dependência. Eles tinham que estudar. Se eles ficavam mais de 2 DPs, perdiam esse benefício. Então, eles eram obrigados a se esforçar mais. E para mim isso era valioso. E eram os mais dedicados, porque eles aproveitavam uma oportunidade que não teriam em condições diferentes. Sim. Eu achei esse programa interessante. Me pareceu interessante. Mas naquela época, e eu lembro que tinha sempre pessoas que defendiam a esquerda, pessoas que defendiam a direita, mas com respeito, não era nenhuma hostilidade para se manifestar. Até que chegou um dia, eu dava relações internacionais e uma moça falava, não, porque o socialismo. Eu falei, tá, então vamos fazer um semestre socialista. E era o melhor exemplo. Quando você dá um exemplo, não tem como fugir da realidade. Então, falou, tá, vamos fazer a prova. Então, Arthur, você tem 7. Lara, você tem 2. Mas não se preocupem, porque como estamos no semestre socialista, os 2 têm 5. 4,5. Eu falei, peraí, eu tirei 7. Por que eu tenho 4,5? Porque é socialismo. Socialismo eu pego a média, divido pela quantidade de alunos, todo mundo está na mesma. Aí, quando chegou a segunda prova, quem estudou, falou, não vou estudar, porque eu trago comigo a Lara que não estudou. Sim. E quem não estudou, falou, eu não vou estudar nada, porque eu sou esperto e o Arthur vai me empurrar para cima. Então, a média, que no primeiro era 4,5, foi para 2. Teoricamente, todo mundo ficou de DP. Ninguém aprovou, nem aquele que estudou. Claro, aí, lógico, vieram, não, peraí, não, isso aqui não aplica, porque todo mundo ficou de DP e tal, vamos falar com o coordenador. Falei, gente, vocês defendem o socialismo é isso. O socialismo é ter 2 pessoas trabalhando para o Estado, ganhando o mesmo salário, e o Arthur coça o dia todo e a Lara ripa o dia todo. Qual é a motivação da Lara de continuar ripando se vê que Arthur não faz nada e ganha a mesma coisa que ele? Exato. Não tem meritocracia. Então, o socialismo nivela para baixo. E não é pelo esforço pessoal. Então, obviamente, esse foi um exemplo que eu não apliquei. Falei, não, vamos voltar. A tua nota é tua e a tua nota é tua.
Se você estudou, merece que você não fique de pé. Se você não estudou, tem que estudar mais. Mas esses exemplos contrapõem a teoria das benesses do socialismo. E qual é o objetivo? É tentar te mostrar que você não serve sem a ajuda do Estado e que você depende da ajuda do Estado. E aí você observa que em todos os países que têm indicadores socialistas muito elevados, o promédio de vida, o poder aquisitivo é baixo. Por quê? Porque não motiva o esforço pessoal. E isso convenceu os alunos. Então, Convenceu. você vendo os alunos ali, então você não acha que a situação é tão complexa dentro das universidades? Pelo menos não da sua experiência. O aluno não é idiota. Se você dá argumento, eu não pretendia convencer a ninguém, nunca fiz ideologia numa sala de aula. Jamais falei isso é ruim ou isso é mau. Eu dava exemplos de um e do outro. Eu defendo o livre mercado e justifico por que defendo o livre mercado. Se você é diferente, é melhor e produtivo, você tem que ganhar mais daquele que não é diferente, não é melhor e não é produtivo. Por que um jogador de futebol que não estudou provavelmente, ele ganha salários estratosféricos? E eu que tenho 3 universidades, 2 pós-graduações e estou fazendo mestrado nos Estados Unidos, não ganho como ganha um jogador de futebol. Simples, pela geração de renda que ele provoca. Sim. E não tem discussão. Quantidade de camisa que o cara vende, publicidade. É livre mercado. Então, se o dia de amanhã eu conseguir vender tantas camisetas como ele, provavelmente ganhe mais, não sei. Mas é livre mercado. Essas são as regras do jogo. Agora, não podemos esperar que todo mundo ganhe igual se tem alguém que se esforça mais. Esse cara tem que ser beneficiado, porque ele se preocupou por ganhar mais. Não tem outra escolha. Então, me parece que nessa situação da questão acadêmica, eu não estou de acordo e defendi sempre isso. Não existem alunos pouco interessados. Vai falar, não, aluno não quer saber de nada. Não, são professores pouco interessantes. Eu dava aula das 9 às 21, sexta-feira, e a aula estava lotada de gente. E era o pior de todos os horários. Ah, porque vamos no bar. Não, eu vou com vocês, mas depois da aula. Sim. Não precisa matar a aula, porque a aula que matou não volta. O conteúdo que você perdeu não vai recuperar. O bar, sim, a cerveja vai ficar aí, vai ficar até amanhã, depois de amanhã. Pois é, mas você, Segre, é um professor diferente. Você, inclusive, eu até quero saber, falei que queria saber suas opiniões, né, pessoais? Você dança tango, você é piloto de avião, você é um artista, tem muito essa arte dentro de você. Eu estou tentando pensar aqui no imaginário coletivo mais difuso, digamos assim, aquela imagem que vem de maneira difusa no imaginário coletivo. Quando a gente pensa nas artes, por exemplo, nas pessoas mais descontraídas, as mais legais, o professor que se senta no bar depois da aula com o aluno, esse cara geralmente não está no espectro da direita. Ele geralmente está no espectro da esquerda. É mais cool, né? É mais a esquerda cool, é cool. é um Chico Buarque cantando ali no ouvidinho da moça. Cheio sabe? de grana, né? Igual. Cheio de grana, aquela é. coisa. Você acha que existe essa rigidez na direita e que isso talvez faça falta diante do mais jovem ou nada a ver? Direita Como é que careta, Não precisa né? ser de direita. A questão é entender que a esquerda populista é ruim. Não é a esquerda, o centro-esquerda que é ruim. Eu defendo a ajuda social. Se você perguntar, e por isso que o Milei falou que era o liberal de esquerda. Eu não sou contra a ajuda social, desde que tenha contrapartida e prazo. Qual é a minha proposta? Lara, você não tem recursos hoje, o Estado vai te ajudar, mas você precisa estudar. O conceito da melhora social não é a quantidade de gente que entra na ajuda social, é a quantidade que sai. Eu tenho 1 milhão de pessoas que recebem ajuda social. Eu terei sucesso no meu desenvolvimento da justiça social se quando terminar o meu mandato tem 800 mil em vez de 1 milhão. 700 mil em vez de 1 milhão. Se for 1,5 milhão, eu errei. Eu fracassei na justiça social, porque trouxe mais gente para depender do Estado. E tem que ser, ok, um programa nacional, de repente, uma base de dados nacional. Você tem ajuda social? Mora onde? Maranhão. Ok, tenho um emprego para você. Não, não quero. Então tiro a ajuda social. Eu não tenho por que te bancar se você, tendo a possibilidade de trabalhar, não quer trabalhar. E tem que ter um prazo. 6 meses, 1 ano. O prazo para você pegar uma habilidade ou um estudo. Se você não estuda e não está desenvolvendo uma habilidade, o Estado não tem por que te bancar. Esse é o meu conceito. Se a ajuda social, vai precisar muita ajuda social no Sul. Tem muita gente que perdeu muita coisa. E eles vão, pelo esforço, a sair. A vantagem é, o Estado te ajuda, mas tem que ter prazo de vencimento e contrapartida. Se não é dinheiro que eu tiro de alguém que tem para dar para quem não tem, isso não é legal. Falando em todas essas questões, né, de
políticas, sociais e tal. Eu queria só puxar rapidinho um assunto que a gente estava falando de América Latina quando a gente começou. Sim. O que você tem achado desse efeito do Bukele lá em El Salvador, né? Porque é uma coisa que também apareceu lá, um cara bem mais rígido à direita ali, saiu prendendo todo mundo, né? Um monte de presídio lá, e a galera tá adorando o cara ali. Ele teve É um risco potencial muito grande. Teve uma ascensão ali popular, mas já tá mexendo uns pauzinhos ali para ele continuar ali, para ele continuar no poder. Aí é o ali. risco. O que você acha disso, né? Ele interpretou muito bem as carências da população. Qual era a carência mais importante? Falta de segurança. Então vou trabalhar, vou criar um presídio para colocar 70 mil pessoas, o presídio maior da América Latina. Colocou todos os pandilheiros dentro, foi rígido na questão e tirou um problema muito sério, que era um dos países mais perigosos, a um dos menos perigosos, em curto prazo. Aonde que está o risco? Nessa questão dele entender ou ele interpretar que somente ele pode fazer isso. E aí ele deu uma gambiarra na interpretação constitucional. A Constituição era clara, não permite a reeleição. Aprendeu com nossos ministros. Então, não permite a reeleição. Aí o que foi? Conseguiu, através do STF de lá, uma liberação de que se ele saísse do governo 6 meses antes, formalmente ele não estava no poder, poderia disputar a eleição. E é um risco, porque todo ditador começa desse jeito. Eu não estou dizendo que ele seja. Não me parece que o perfil dele seja. Mas somente uma pessoa em todo o território de Salvador poderia salvar o Salvador dessa questão. Ele não deixou ninguém que possa continuar com seu trabalho, o vice-presidente. Ele era muito taxativo em termos de diminuição do gasto público. Tinha 44, me parece, cidades e diminuíram para 6, 7, não lembro o número. A quantidade de deputados caiu também para diminuir o gasto público. Maravilhoso. Mas o conceito é, somente você pode fazer isso? É o que dá o sinal de alerta ali, né? Para mim é um perigo. Tomara não. Mas quando você tem que fazer uma interpretação livre de um ato constitucional, o risco é muito alto de virar uma ditadura. Segredo, já nos encaminhando aqui pro nosso final, né? A gente falava aqui antes de começar a nossa entrevista que você é piloto. Sim. E que você trouxe experiências muito importantes da sua vida de piloto para dentro do seu trabalho, da sua leitura de mundo. Conta para nós um pouquinho disso. Primeiro tem uma explicação que linka isso. Em 2016 eu tive câncer de pele. E eu senti na pele o que é a possibilidade de você terminar a tua vida nesse mundo. Isso me fez mudar um pouco o conceito de vida. Ou seja, eu não faço nada que não me faça feliz. Esse é o meu conceito de vida hoje. O dinheiro é consequência. Então, não vou a lugar nenhum pelo fato de me pagarem mais ou menos. Se isso me faz feliz, eu vou mesmo de graça. E o dinheiro será consequência. E um dos sonhos da minha vida era entender, porque eu viajava muito de avião, como o avião voava. Porque é pesado e voava e era seguro e tal. Então, por uma questão de segurança, um dia falei com a minha esposa e meus filhos, eu quero ser piloto. Sempre me deram muita liberdade e apoiaram as minhas loucuras. Vai lá. Mas com quantos anos? Eu me formei de piloto em 2012, 2013. Por aí. Recente assim? Sim, claro, é de grande já. Não era com nenhum intuito comercial. Sim. Eu queria voar para mim. Sim. E primeiro levava os alunos, as melhores 2 médias, eu levava para voar comigo. Então era uma motivação para estudar a minha matéria e não a matéria dos outros. Mas eu aprendi que, além da questão de segurança, porque lá não tem posto, não tem encostamento, não tem nada. Se você caiu, você morre. Então a questão de segurança é fundamental. Mas tinha 4 perguntas que eu transformei numa questão de vida. A pergunta que é feita, a primeira pergunta na aviação é: quem é você? Então, Papa Tango, Índia, November Tango, prefixo do meu avião. Era a primeira pergunta. Quem sou eu? A segunda, onde eu estou? Então, estou no pátio do aeroporto de Jundiaí. A terceira, onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Cidade de Sorocaba. E a quarta, a mais importante, o plano de voo. E esse plano de voo invocava um aeroporto de destino, um aeroporto alternativo pelas dúvidas, esse não estivesse operativo, e uma quantidade de combustível que me permita chegar em segurança nessas opções. E eu transformei isso na minha vida e recomendo isso numa palestra que eu dou que se chama Ainda Dá Tempo, que é: quem você é como pessoa. Eu sou Gustavo Segre, tenho 60 anos, a minha condição acadêmica são essas, de trabalho são essas.
Onde eu estou parado? Qual é a minha realidade política, econômica, em termos do país que eu estou morando, Brasil? Onde é que eu quero ir? Qual é o meu futuro desejado? E a coisa mais importante, o que eu faço para chegar da onde eu estou aonde eu quero ir? Se eu não trabalho todos os dias nesse meu plano de voo, eu vou para onde a vida me levar. Mas não estou indo aonde eu quero ir. Perfeito. E a pergunta sempre é, o que eu faço para chegar nesse lugar? Então, tenho que ter objetivos de vida. E acordo todo dia e o objetivo está no espelho do banheiro. Escovo o dente e falo, o que eu vou fazer hoje para chegar nesse objetivo? Qual que é o objetivo? São vários. Um deles era ser embaixador argentino, aqui no Brasil. Conseguiu. Não embaixador assim. Eu não sou embaixador formal do país, não sou representante do presidente aqui. Mas aí, quando vi a possibilidade, que existia essa possibilidade, eu falei, mas eu vou ter que deixar de cantar, vou ter que deixar de fazer a peça de teatro com meu filho, não vou conseguir fazer esse tipo de atividades. Falei, é melhor não insistir por esse caminho. Então, tirei um pouco. Eu gostaria muito de entrar na política brasileira. Mas não agora, quando eu sinta que chegou o momento. Eu não posso ser candidato a um monte de coisas porque não sou nascido no Brasil. Mas imagina que lindo seria ter um argentino no Congresso Brasileiro. Só para atrapalhar um pouco. Mas seria a primeira vez na história que um argentino chega no Congresso Brasileiro. Cavalo Você de acha que o Troia. eleitor brasileiro votaria num argentino? Eu acho que votaria. Graças ao Pânico, essa coisa, eu sou um querido. Sim. Eu me sinto muito querido, muito respeitado. Não é que tenha esse objetivo, sinceramente, mas eu gostaria de ajudar a sociedade brasileira, porque tenho mais anos aqui no Brasil que na Argentina. Não perdi o sotaque, mas eu tenho 2/3 partes da minha vida aqui. Então, eu vou para a Argentina, amo o meu país, mas eu fico com saudades e volto. Sim. Eu fui candidato a deputado na Argentina. E um dia antes de terminar a formalização da lista, eu saí. Falei, não é para mim, não. Eu não quero. Porque eu tinha que voltar para a Argentina, eu queria ficar aqui. Olha Então eu só. saí. Foi a melhor determinação dos meus últimos muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua peça com teu filho. E você é cantor também. E aí eu queria que canto. você Cantei com puder dar Peninha. Eu quero que você dê uma Olha palhinha pra só. gente aí. Cantei com Peninha, Gente, sonhos. Todo não passava de um simples Tudo sonho. era... Não. Que foi mi isso é vida espanhol. envolviendo y absorbiendo. Y de pronto me encontré aquí pensando solo en ti. E a ideia é fazer. Nós vamos estar no Legal, dia eu nem sabia 1º que de tinha junho. sonhos em espanhol, pra mim era só em português. Eu Não, amo essa tem, música, é linda. Tem. Que legal. Cantei com Peninha no restaurante Urus e vou cantar com Peninha no dia 1º de junho em Quatrino. Olha Outro só. restaurante. E vamos fazer Isso num é o quê? teatro. São Paulo? É, São Paulo. E nós pensamos fazer um espetáculo com Peninha, que eu admiro muito, e que se chama Companhia do Segredo. Ele vai cantar umas músicas dele, eu vou cantar músicas minhas e a gente vai cantar juntos. Foi muito emocionante cantar com ele, eu admiro muito ele. Para mim é um poeta dos Que últimos anos. maravilhoso. É. A maioria das músicas que muitos de nós, da minha idade, namoraram, beijaram, curtiram, foi do Peninha. Almas Gêmeas, Sonhos, Sozinho, Como Eu Amo Amar Você, Como Adoro Amar Você e muitos mais foram Peninha que escreveu. Que E a legal. peça? A peça se chama Socorro, Meu Pai é Argentino e de Direita. Maravilhoso. É uma comédia, não é apologia ideológica. É um economista reconhecido como economista do ano pela revista Oeste, chama Miguel Ángel Hernández, e que o filho dele, que é meu filho na vida real, é ator, que ele é ator na vida real, e está namorando com uma menina que é muito politizada, porém é de esquerda. Olha Então, só. para namorar ela, ele inventa que eu sou comunista, que eu sou psicólogo, trocou o nome do cachorro para Max, que parece Karl Marx. E, teoricamente, ele me disse, pai, fica tranquilo, são 2 horas, a gente veio buscar uma roupa e vai embora. Então, amanhã eu conto a verdade para ela. Cai uma tempestade, não dá para sair, o aeroporto fecha, ele tem que ficar, dormir, não tem comida. Aí ela faz um cookie, só que colocou maconha no cookie. Eu fico doidão, canto e faço umas besteiras aí que são subidas na internet. Estoura porque eu defendia ideias de esquerda, porque eu entrei na personagem que ele me pediu. Dá uma confusão gigantesca, muito divertida, com Quem argumentos criou da esse esquerda. enredo? A ideia foi minha e o roteiro é de Pedro Casale, cujo pai também era argentino, faleceu. Então ele interpretou muito a cultura e eu faço de mim mesmo. Pô, Então é que muito maravilha. divertido.
E Roteiro onde é que legal. tá essa peça? As pessoas conseguem assistir não estamos com uma temporada. Cartaz. Ah. Não é cartaz. A gente apresentamos 3 vezes, lotamos o Santo Agostinho. Fizemos 2 apresentações no Gaceta com muita boa afluência de público. Vamos estar em Florianópolis. Já estivemos em Caxias do Sul e onde a gente não chama, a gente vai. Mas é muito divertida. E é fácil de levar. Vamos mais isso em cartaz? Vamos, não, estamos vendo aí se Brasil Paralelo pode fazer aqui. Vamos movimentar isso aí. Se pode colocar. Eu quero assistir essa Muito peça. boa. E é muito divertida e o pessoal participa muito. É gargalhada desde que entra até que sai. Maravilhoso. E a gente precisa de algo assim também Esse do nosso respiro. lado também, Precisa, porque a gente sempre vê muita falo. coisa. E é engraçado. São coisas boas do outro lado Muito, também, claro, muito. né? Mas a gente precisa de mais. Mas o meu esquerdista de adopção, que é o Fábio Piperno, que está comigo na Jovem Pan, ele foi assistir a peça. E ele gostou, falou, gostei. Sei. E tem pessoas de esquerda que têm ido Claro. e que falaram, acho bom porque não é agressivo. É uma comédia, dá risada dessa disputa familiar entre um que pensa de uma forma, outro que pensa de outro. E o final, que é uma fala do Gonçalo, meu filho, que disse, o importante para todo mundo é estar melhor, não interessa ideologia. Se estamos bem, eu não gosto do presidente Lula. Mas eu espero que ele faça um bom governo, porque se ele fizer um bom governo, é bom para todo mundo. E isso vai obrigar a oposição a apresentar propostas melhores na próxima eleição. Então é melhor para todo mundo. Não podemos pensar que porque nós não gostamos de uma ideologia, temos que desejar que esse governo esteja ruim, porque vai ser ruim para todos. Ele termina sendo um entusiasta crônico. Sou, absolutamente. Provando que é de Maravilhoso, fato. né? Esse Muito papo. bom. Não, muito Baita bom, conversa Segredo, paralela muito essa bom. aqui. Sabe que eu não conhecia você. E aí eu fui pesquisar as coisas, porque eu quase não consumo as coisas da Jovem Pan por falta de hábito mesmo. Quando eu vi, eu falei, onde eu estava que eu não conhecia o Segredo? Ele é Ah, que ótimo. bom. Se Muito você obrigado. tá aqui, chegou até essa hora no bate-papo, não deixe de acompanhar as redes sociais do Segredo. Aliás, divulga suas redes para nós. Vamos lá. Instagram, @segre.gustavo. Twitter, ou X, @segregustavo. Todos juntos. São as 2 que eu mais uso. Vai estar aparecendo na tela aí. Pô, vai lá pro Legal. YouTube também, deixar umas coisas. YouTube tenho como 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, mas não posto Você nada. digitar Tenho que fazer Gustavo mais. Segre, vai aparecer lá. Aparece tudo aí. E vai me assistir cantando, que sempre tem o Pavinato cantando comigo, o Adrilles cantando comigo. Bom, eles não cantam muito bem. O Pavinato canta melhor. Ele está fazendo aula e vai fazer, inclusive, uma peça que chama Pavivi Canta Calbi. Por Calbi Peixoto, que ele admira, e eu vou estar junto com ele. Então a gente tem que ser feliz. Isso é o mais importante. Não deixe de ser feliz. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Obrigado. meu Foi querido. excelente, né, Lara? Foi ótimo, um baita bate. Falei muito, né? Desculpa. Não, Que bom isso. estar aqui pra isso. Pessoal de casa, então até o próximo Conversa Paralela. Beijo pra vocês e até semana que vem.